Olá, olá! Primeiramente, eu quero dar uma boa noite aos nossos alunos e professores que estão conosco na gravação dessa aula da Escola Bíblica Dominical, que é gravada toda quarta-feira às 20 horas. Você, inclusive, se fizer parte dos nossos grupos de WhatsApp, pode participar, inclusive esclarecendo as suas dúvidas, esclarecendo, ah, acontecendo algum comentário, fazendo leitura de texto, né, estando aí se envolvendo com a nossa aula. Também você que está pelo YouTube, um bom dia para você que está aí no domingo pela manhã, na estreia do vídeo, ou uma boa tarde, boa noite para você que está em outro dia, outro horário da semana, também estudando a Bíblia conosco. Não esquece de deixar seu like, sua curtida, deixar aí, curtir, aliás, seguir nas nossas redes sociais, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Pegue sua Bíblia e nós vamos começar o estudo da nossa Escola Bíblica Dominical nos livros de Esdras. Esse trimestre estamos aí estudando os livros de Esdras, Neemias e Esther, falando sobre o período da restauração no reino de Israel e também falando sobre o trabalho de restauração que Deus faz em nossas vidas. Para isso, eu vou pedir à irmã Emil, que está aí conosco, para nos dirigir a Deus em oração, para darmos início a essa aula. Obrigado, Pai, porque temos essa oportunidade maravilhosa de estudar a Tua palavra. Obrigada porque Tu és esse Deus maravilhoso que cuida de cada um de nós, dos nossos familiares e que também nos ajuda a aprender da Tua palavra. Pedimos a Tua unção e a Tua sabedoria para que possamos entender tudo o que vamos estudar hoje. Te agradecemos por cada um dos nossos irmãos e amigos que estão aqui conosco nesse estudo. Pedimos as tuas bênçãos sobre cada um deles. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nós vamos aqui abrir as nossas Bíblias no livro do escriba e sacerdote Esdras. Então, abra sua Bíblia em Esdras, no capítulo de número 7, versículo de número 10. Esdras 7, 10 nos diz assim: Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Nós vamos pegar aqui, já vimos na semana passada o capítulo 7 e o capítulo 8. E à luz deste texto-chave do capítulo 7, nós vamos refletir nos próximos capítulos, que é o 9 e o 10. E hoje, inclusive, finalizaremos o estudo no livro do profeta, do escriba, do sacerdote Esdras. E aí, a gente está observando com uma temática diferente. Semana passada a gente viu o Deus da provisão, ou a provisão de Deus. Hoje, à luz do versículo 10, nós vamos observar sobre o tema: busque a palavra, viva a palavra. Então, eu quero convidar você a deixar a sua Bíblia em Esdras 7, nós vamos olhar para o 7, para o capítulo 9, para o capítulo 10 e pensar um pouco sobre isso. Você vê aqui Esdras, este sacerdote, este escriba, ele colocando justamente a sua prioridade. Ele havia se decidido a estudar a lei do Senhor, uma das expressões sobre a Bíblia, dos nomes que se dá à Bíblia pela própria Bíblia é lei do Senhor, mandamentos, decretos e também palavra. Você pode ver vários desses nomes no Salmo 119, por exemplo. E aqui justamente você tem agora Esdras definindo o foco de sua vida. Você já ouviu falar numa expressão disciplina espiritual? Disciplina, a gente usa expressões para, por exemplo, corrigir alguém, então disciplinar, mas também para manter hábitos regulares, disciplinarmente. Quando a gente usa a expressão disciplina espiritual, a gente está falando de hábitos espirituais que são fundamentais para a vida de todo cristão no seu dia a dia. São pelo menos aí dois hábitos espirituais diários e um que é espontâneo e esporádico. Então, são três hábitos espirituais. O primeiro é o estudo, a leitura da palavra. O segundo, a oração. E o terceiro é o jejum.
sendo que a oração e a leitura da palavra devem ser hábitos diários, disciplinas espirituais diárias. E é justamente sobre isso que eu quero falar à luz aqui do livro de Esdras. Como é importante para a vida do cristão, para o seguidor de Cristo, ele buscar a palavra de Deus. E é justamente esse processo que a Bíblia constrói nas nossas vidas. A primeira coisa que a gente aprende aqui já no capítulo 7, ainda no capítulo 7, é buscar a palavra para poder ensinar. Então, vou pedir a um dos alunos que leia para mim Esdras capítulo 7, versículo 25. Esdras 7, versículo 25. Pode abrir a sua Bíblia e fazer a leitura para nós. E você, Esdras, com a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes para ministrarem justiça a todo o povo do território a oeste do Eufrates, a todos os que conhecem as leis do seu Deus, e aos que não as conhecem, você deverá ensiná-las. Veja que interessante, você tem agora o rei Dario nomeando Esdras como responsável de toda aquela região ali da Judéia e dando autoridade a ele para nomear aqueles que vão controlar toda a região, aliás, que vão julgar a região. E veja que interessante como ele coloca: Esdras, você vai nomear juízes. Esses juízes vão ministrar a justiça no povo a todos os que conhecem a lei do seu Deus. Então, ele permitiu que a lei que regesse toda aquela região da Judéia fosse a lei de Deus. E aqui você vai ver justamente Esdras tendo este papel não apenas de conhecer a lei, mas de ensinar a lei. E esse é um ponto que a gente tem que entender. Todo cristão, absolutamente todo cristão, todo aquele que se diz discípulo de Jesus, tem o dever de ensinar. A gente busca justamente para poder não só aprender, mas principalmente para ensinar. E deixa eu te dizer que, inclusive, parte da fixação do aprendizado está justamente no ensino. Dizem aí as pesquisas que quando você está escutando sobre um conteúdo, se você estiver ali acompanhando o conteúdo, ouvindo, apenas ouvindo, você deve reter em média 5% daquilo que você ouviu. Se for você visualizando, isso aumenta para 10%. Se for você ali escrevendo, isso aumenta para 30%. Agora veja, se for você ensinando, já aumenta para 50% do conteúdo que você ouviu, que você assistiu, que você anotou. Pastor, é possível chegar aí próximo de 100%? Sim, a gente até vai falar disso daqui a pouquinho. Mas é fundamental que a gente busque a palavra para poder instruir os outros, não apenas para aprender o conteúdo para nós. Eu gosto de usar a ilustração de que o aprendizado, quando você apenas retém conteúdo, é como se a gente simplesmente fizesse a nossa alimentação diária e só adquirisse as calorias, certo? Então a gente vai lá, se alimenta, se alimenta, se alimenta, mas vamos supor que fiquemos o dia inteiro sentados, e isso às vezes é uma realidade para muitos brasileiros hoje em dia nas suas atividades diárias. Mas supondo que você fique o dia inteiro sentado, ou seja, você não vai ter nenhum tipo de gasto calórico mais pesado. O que vai acontecer? Você vai, de fato, começar a inchar. Então, aquele que aprende e apenas pega o conteúdo para si, ele vai ficando inchado. Agora, aquele que ensina, ou seja, está exercitando na alimentação, né, aliás, no cuidado do corpo, gastando as calorias, ele não só tem a energia para o dia a dia, que é para isso que serve o alimento, para manter o corpo energizado, para
todo o seu funcionamento, mas também vai fortalecendo o corpo. Aquele que ensina, aprende para poder ensinar, ele vai ficando cada vez mais fortalecido no conhecimento. E esse é o primeiro aspecto fundamental da busca pela palavra de Deus. E a própria Bíblia diz sobre ela mesma, nessa capacidade de ensino. Leia para mim, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução em justiça. Você vê justamente essa afirmação. A palavra, ela não é apenas um livro para ser lido. Sim, ela deve ser lido. Ela não é um livro apenas para ser estudado. Sim, ela deve ser estudada. Ela é um livro para formar. Então, veja o que o apóstolo Paulo disse ali a Timóteo nesta segunda carta. Ela é útil para ensinar, ela é útil para repreender, ela é útil para corrigir, ela é útil para instruir, e tudo isso na justiça, ou seja, naquilo que é certo. É útil para ensinar a justiça, para repreender segundo a justiça, para corrigir segundo a justiça, para instruir na justiça, sobre a justiça. Então, esse é o primeiro aspecto quando a gente fala sobre buscar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai realmente fazer efeito na tua vida quando você passar a ensinar aos outros sobre ela. Esse é um dos aspectos sobre essa busca da palavra. Saindo do capítulo 7, vamos agora finalmente para o capítulo de número 9. Eu vou pedir a um dos alunos que leia para mim Esdras 9, versículo 1 e 2. Esdras 9, verso 1 e 2. E aí você já fica com a sua Bíblia aberta aí que a gente vai ver outros textos também já do capítulo 9. Depois que foram feitas estas coisas, os líderes vieram dizer-me: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos. Suas práticas repugnantes, como os dos cananeus, dos hititas, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram as descendências santas. E os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Muito bem, agora você vê um aspecto fundamental. Buscar a palavra nos faz corrigir comportamentos. Quando a gente busca a palavra de Deus, ela vai causar alguns efeitos internos em nós. Ela vai mudar nossas atitudes, nossos comportamentos. E aqui no capítulo 9, então, você lembra na semana passada, o capítulo 7 e 8 narra toda a jornada de Esdras e uma grande parte da população retornando para a região da Judéia, especificamente para Jerusalém. Quando eles chegam lá, tem as atitudes iniciais, então é revelado a eles que o povo voltou a desobedecer a Deus. Deus tinha uma lei muito clara para o povo de Israel, era uma lei específica para o povo de Israel, que eles não deveriam casar-se com pessoas da região dos cananeus, aliás, da região de Canaã, era o nome da região antes do povo de Israel tomar ali como posse aquela terra. Então, aqui você vê alguns dos povos que estavam morando lá, o que eram vizinhos, né? Então, os hititas, ferezeus, jebuseus, amonitas, moabitas, amorreus, os cananeus, que eram de Canaã, e até os egípcios, né? Então, o Egito, que ainda era uma nação forte naquela época, você tinha, então, estes povos, e qual que era o grande problema? Qual era o problema de casar-se com alguém de outro povo? Não deveria haver problema nenhum. Isso aí é um preconceito. Bom, Deus dava esta orientação para que eles não assumissem o costume dos outros povos. Os outros povos seguiam os deuses pagãos da época.
E os cultos a esses deuses pagãos envolviam prostituição, imoralidade sexual, sacrifício de crianças, sacrifício de primogênitos, né? Então, tudo isso fazia parte desses costumes. E Deus não queria que o povo se misturasse para não ter os mesmos costumes. E você percebe que isso já estava acontecendo, porque o versículo 1 diz que eles não só casaram-se, mas adotaram as suas práticas repugnantes. Então, essa era a lei de maneira clara que Deus estava dando. Eles não obedeceram. O primeiro aspecto que a gente percebe quando está buscando a palavra de Deus é algo muito interessante. Descumprir a palavra de Deus, é o que a Bíblia chama de pecado, né? Fazer aquilo que está contrário à Bíblia, gera para o cristão, gera para o seguidor de Cristo tristeza e arrependimento. Então, quando a gente observa essa postura, eles tinham percebido ali, já estavam denunciando para o líder do povo, que é o sacerdote Esdras, a postura errada. Os líderes já haviam falado a postura errada. Agora, veja o que está escrito no versículo 3 e no versículo 4. Esdras 9, 13 e 4. Pode ler, por favor. Não abriu o microfone. Agora foi. Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei estarrecido. Então, todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. E eu fiquei sentado ali, estarrecido, até o sacrifício da tarde. Então você observa quando Esdras, ele justamente ouve o relato do pecado de Israel e ele se lembra de algo. Este era o mesmo pecado que Israel havia cometido antes de ser exilado. E quando um filho de Deus que está buscando a palavra de Deus percebe o pecado na sua vida, ou até mesmo na vida de outros, a reação é choro. A reação é arrependimento. Esdras, durante o capítulo todo, depois eu convido você a fazer a leitura do capítulo inteiro, ele se ajoelha, ele se coloca diante de Deus em oração. Agora, olha o resultado não só dele, mas do restante do povo. Olha Esdras capítulo 10, versículo 1. Esdras 10, 1 diz assim: Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Faz parte da vida do Filho de Deus reconhecer os pecados pelo poder da palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Faz parte de quem pertence ao reino dos céus. Alguns meses atrás, nós que estamos estudando o livro de Mateus nas nossas mensagens aos domingos, estudamos uma bem-aventurança. Mateus capítulo 5, versículo 4, diz: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E veja que, quando Jesus está falando sobre este choro, ele não está se referindo a um choro da tristeza, do machucado, da dor, da perda. Ele está se referindo ao choro sobre o pecado. Aquele que em lágrimas reconhece o seu pecado, se arrepende do seu pecado, mas não só do seu pecado, ele também chora sobre o pecado do outro, ele também se lamenta. E isso é um pensamento que eu quero trazer a você, uma pergunta. Você, quando percebe o pecado de algum irmão em Cristo, de algum crente em Cristo,
Você aponta ou você lamenta? Você condena ou você chora? Porque o pecado, de fato, é algo triste na vida do ser humano e principalmente na vida do cristão. O pecado, ele nos distancia da vontade de Deus e da comunhão, do relacionamento com Deus. Tanto que o cristão, ele se aproxima através do arrependimento. E esse é um primeiro aspecto. Todo aquele que está buscando a palavra, quando desobedece, quando peca, o que vai gerar nele é uma tristeza porque pecou, é arrependimento porque pecou. Ainda falando sobre a busca da palavra que nos faz mudar o comportamento, e esse primeiro passo de mudança é arrependimento. Se eu estou indo numa direção, sei que a direção é errada e continuo naquela mesma direção, não vai mudar nada. Agora, quando eu me arrependo, quer dizer que eu tenho que mudar a direção. E para ser mais exato, quando nós estamos com Cristo, a gente inclusive retorna. Então, para nós não é simplesmente uma curva à direita, uma curva à esquerda, é sim um retorno à vontade de Deus, um retorno aos caminhos do Senhor. O primeiro aspecto, a primeira mudança de comportamento, então, é o arrependimento. O segundo é aquele que não apenas está buscando, mas está vivendo a palavra, gera humildade. Quem vive a palavra é gerado nele a humildade. Leia para mim os versículos 6 e 7. Eu quero que você preste muita atenção na oração de Esdras. Esdras, capítulo 9, versículo 6 e versículo 7. Capítulo 9, tá? A gente voltou para o 9. A gente leu um trechinho do 10, voltamos para o 9. Pode ler. E orei, meu Deus, estou por demais envergonhado, humilhado para levantar o rosto diante de ti. Meu Deus, por que os nossos pecados cobrem as nossas cabeças e as nossas culpas sobem até o céu? Desde o dia dos nossos antepassados até agora, nossa culpa tem sido grande. Por causa dos nossos pecados, os nossos reis e os nossos sacerdotes temos sido entregues à espada e ao cativeiro, ao despojo e à humilhação nas mãos de reis estrangeiros, como acontece hoje. Veja, Esdras, ele está envergonhado e humilhado. Essa postura, este sentimento de humilhação revela justamente a humildade. Quando nós vivemos a palavra, algo que é gerado em nós é a humildade. Sabe o que é o reflexo da humildade na vida do cristão? O reflexo da humildade é justamente reconhecer que existe algo melhor, algo maior, algo correto, e não vou dizer mais correto, porque ou é correto ou é incorreto, certo? Ah, mas existem boas, existe o correto e existe o melhor que o correto. Não. Quando tem dois corretos e um está melhor que o outro, então aquele é o correto, o outro é incorreto. É ponto assim. Não tem mais correto. O que a gente entende quando vive a palavra de Deus, ou seja, coloca em prática a palavra de Deus, algo que vai ser gerado no Filho de Deus é a humildade. Ele vai reconhecer, Senhor, eu me arrependo do meu caminho que eu estava seguindo, eu me arrependo dos meus pecados. Eu preciso de um novo caminho, eu preciso de um caminho correto. Este caminho correto é o Senhor, é contigo. Então isso é humildade. Assim como a gente usa o conceito da humildade para, por exemplo, corrigir as nossas rotas ou até construir bons planos. Por exemplo, você vai se assentar aí numa roda,
com pessoas da sua empresa, por exemplo, para uma estratégia para sua empresa. Se você pensar na estratégia sozinho para sua empresa, pode ser que dê certo, mas você não vai estar olhando para tudo. Então, seria bom ter pessoas ali que têm conhecimento do mercado, onde se aplica a sua empresa, tem um conhecimento dos clientes, do produto, experiência, quem sabe, e você vai ouvir ideias e adaptar as ideias à necessidade da empresa. Isso é um processo sobre a empresa, mas há também para atividades do dia a dia. Então, se você observar, amanhã vai ser revelado, né? Para quem está conosco na quarta-feira, né? Para quem está ao domingo já foi. Amanhã, na quinta-feira, vai ser revelado como ficou o resultado do nosso jardim de inverno. E aquele jardim de inverno tem pelo menos uns 4 ou 5 olhares diferentes para ele. Então, tem o projeto inicial, que é da arquiteta, tem a minha visão de observar ali alguns jardins de inverno, até de consultórios médicos que eu vi. Tem o olhar do pastor Salovi Júnior, que colocou ali, viu a disposição das plantas. Eu falei, olha, pastor, são essas plantas que vão. E aí ele foi pensando, tem o olhar da irmã Emilce, que demarcou o desenho. Tem desenho no jardim, pastor? Tem desenho, você vai ver. E tem também o olhar da irmã Margarete, uma das responsáveis nossas ali da área de ornamentação, que pediu que instalássemos luzes verdes que não estavam no projeto para iluminar ali o jardim. E ali foram feitos. Então, vários olhares para que seguíssemos uma direção certa. É preciso humildade para escutar os demais para construir um caminho certo. Só que quando a gente fala da palavra de Deus, é algo mais fácil. Você não precisa escutar várias vozes, você precisa escutar a palavra. E a palavra direciona ao caminho certo. Então, quando a gente está observando a palavra, ela precisa gerar em nós humildade para reconhecermos. Não é este o caminho que a Bíblia nos indica. Então, agora eu vou buscar o caminho certo. Isso é mudança de comportamento. Terceiro aspecto é que viver a palavra gera misericórdia, revela a misericórdia. Então, leia para mim agora o versículo 8 e 9. Esdras 9, versos 8 e 9. Pode ler. Irmã Enedina, o microfone da irmã está fechado. Vê se consegue abrir. Não abriu. Então deixa, a irmã Emilce faz a leitura, então. Foi, agora foi. Agora foi. Mas agora, por um breve momento, o Senhor, nosso Deus, foi misericordioso, deixando-nos um remanescente, dando-nos um lugar segundo em seu santuário, e dessa maneira o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia. Ele nos deu vida nova para reconstruir o templo do nosso Deus e levantar suas ruínas, e nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. Até o 9. Até o 9? Isso, até o 9. Muito bem. Veja agora como Esdras, em sua oração, reconhece a ação de Deus, a misericórdia de Deus.
E esse ponto a gente tem que ficar atento, porque toda vez que a gente vive a palavra, busca a palavra, estudamos a palavra, lemos a palavra, ensinamos sobre a palavra e vivemos, a gente percebe a misericórdia de Deus. Você vê aqui com Esdras, ele coloca, olha, eu sei da nossa condição, nós pecamos contra o Senhor. O Senhor nos deu liberdade do cativeiro. Nós ainda estamos na condição de escravos porque pertencemos ao Império Medo-Persa. Mas mesmo como escravos, ele não nos abandona e ele ainda nos coloca de uma maneira bondosa diante dos reis da Pérsia. E dos reis, porque essa bondade vem desde os tempos do rei Ciro, Ciro o primeiro, né? E aqui, então, a gente lembra de uma outra bem-aventurança, né? Nós falamos, primeiro, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Você tem bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. E você ainda tem bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Se você tem acompanhado a gente aos domingos das mensagens, a gente já observou que só podemos ser misericordiosos porque já percebemos a misericórdia que recebemos. Então, quando a gente vive a palavra, nós podemos ter a mudança de comportamento porque conhecemos a misericórdia de Deus. É só desta forma. E, sabe, eu tenho ouvido de algumas pessoas que não creem em Jesus Cristo. Alguns nem se declaram como ateus de fato, só realmente não aceitam ah, o Deus bíblico, o Deus da Bíblia, como o único Deus verdadeiro. Alguns se declaram ateus. E a maioria deles dá o mesmo argumento. Não é a falta da capacidade da fé de crer em algo, é simplesmente não aceitar que Deus é misericordioso. Mas por que que não consegue aceitar? Bom, em primeiro lugar, não houve aqueles dois primeiros passos: o choro, o arrependimento e a humildade. Esses são dois elementos fundamentais para se perceber a misericórdia de Deus. Em segundo lugar, não buscam a palavra, não conhecem a palavra e ainda não vivem a palavra. Quem não busca, não conhece, não consegue experimentar a misericórdia. E vou te dizer, isso até mesmo para o cristão. Isso não é uma realidade só para o não crente, só para aquele que ainda não entregou a vida a Jesus Cristo, mas também para a vida do cristão, porque há muitos cristãos que questionam Deus devido a problemas que vêm nas vidas. Possivelmente por não estarem vivendo a palavra, não percebem. Não é que não foi alcançado a misericórdia, não é que não está sobre ele o cuidado de Deus. Simplesmente é que ele não percebeu. Porque um aspecto fundamental que a gente tem que entender da misericórdia: ninguém é merecedor, senão não é misericórdia. Misericórdia é dada justamente àquele que não merece. Então não há ninguém que seja merecedor. Ou seja, a gente só pode entender e receber e agradecer. É a única forma de lidar com a misericórdia. E é por isso que o tempo todo nós, quando vivemos a palavra, nos é revelado vários aspectos diários da misericórdia de Deus. Isso, o choro, ou seja, o arrependimento, a humildade e a misericórdia, que são resultados da busca da palavra de Deus, do viver a palavra de Deus, nos faz corrigir comportamentos. Mas nós precisamos entender o seguinte: quando a gente busca a palavra de Deus e a gente vive, a Bíblia deixa de uma maneira bem clara que viver a palavra de Deus é obedecer a palavra de Deus. Para isso, nós vamos ler de novo aqui Esdras capítulo 10, o versículo 1, só que nós vamos ler do versículo 1 ao 4. Então, abra sua Bíblia em Esdras capítulo 10, versículos de 1 a 4. Quem achou, pode fazer a leitura para a gente, por favor.
Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então, Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: Fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes dos povos vizinhos. Mas, apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Levante-se, esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra. Muito bem. Você percebe esse aspecto sobre a mudança. Nós falamos que buscar a palavra de Deus é ter mudança de comportamento. E quando a gente observa isso, mudança de comportamento é ação. E na Bíblia a gente fala de obediência. Eles estavam demonstrando arrependimento, é o versículo 1. Mas não adianta só ficar chorando. A gente fala aqui em casa, às vezes, com as meninas, né? O pessoal trabalha com os filhos, né? Não adianta só ficar triste entendendo que você fez errado. É para não repetir o comportamento errado. É para mudar o comportamento. E agora você observa justamente o povo de Israel aqui diante de Esdras dizendo, olha, a gente vai mudar esse comportamento. Nós mandaremos embora estes com quem a gente se casou. Nós vamos obedecer esta lei de Deus. Esta semana eu estava preparando um casal e eu faço essa pergunta para todos os casais que estão se preparando para o casamento. É um casal de noivos. E eu pergunto ali, na primeira aula do nosso curso, que é de quem é a prioridade no casamento, quem é o mais importante no casamento. E esse casal, que já conhece a Jesus, que já entregou a sua vida a Jesus Cristo, falou: a prioridade é de Deus. Deus é o primeiro lugar. E realmente, tudo na vida, em tudo na vida, Deus é o primeiro lugar. E aí eu perguntei, mas o que é ter Deus em primeiro lugar no casamento? Eles deram alguns exemplos. Olha, a gente, para tudo que nós estamos fazendo, nos preparando para o casamento, nós temos um negócio juntos, inclusive, uma empresa juntos. Para tudo que a gente faz, a gente busca a Deus. A gente pergunta e quer que Deus ali revele sua vontade. Falei, muito bom, muito bom. Mas tem um aspecto a mais. Isso, de fato, é colocar Deus em primeiro lugar, mas tem algo a mais. Colocar Deus em primeiro lugar é fazer tudo aquilo que ele diz. Porque é dizer, Deus, a tua vontade está em primeiro lugar, a minha é em segundo. Então, eu vou priorizar a sua vontade. Eu vou fazer aquilo que o Senhor coloca para eu fazer. Eu não vou priorizar o que eu quero, vou priorizar o que o Senhor quer. E isso, de fato, é o obedecer à palavra. Viver a palavra é realmente obedecer. Agora, eu quero que você perceba um aspecto, porque Esdras é que vai ensinar este povo a obedecer. E lembra quando a gente começou falando sobre o ensino? O próprio Jesus nos dá isso como missão. Mateus capítulo 28, 19 e 20 nos traz o mandamento final ali de Jesus na presença dos discípulos, que é, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora perceba o que nos é dado no versículo 20. Ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei.
e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu quero que você perceba algo fundamental sobre a questão da obediência. Obedecer, ensinar a obedecer, não é fazer isso que eu estou fazendo com você agora. Nós estamos na aula, eu estou te dando instruções. Então, dando direções sobre o que é buscar a palavra, qual a importância, qual é o resultado, o que quer dizer esta busca da palavra. E a gente tem aprendido justamente a prática. Isso aqui é instrução. Só que Jesus diz: ensine a obedecer. Ensinar a obedecer é diferente. Ensinar a obedecer é o que o meu pai e minha mãe fizeram comigo quando eu era criança. Porque eles diziam que eu tinha que fazer, mas eu via eles fazendo, porque eu andava com eles. Então, eles me diziam que não era certo atravessar fora da faixa de pedestre, mas eles não atravessavam. Não era certo atravessar no farol vermelho, né, quando está aquele farol vermelho para o pedestre e o farol verde para os carros, então eles não atravessavam. Assim eu podia aprender e vários outros princípios da palavra de Deus, não apenas normas da sociedade. O discipulado é isso, ensinar a obedecer tudo que Jesus ordenou, é levar a gente a caminhar com você. Você vê, Esdras está ali no meio do povo. Para que ele pudesse, e o Secanias, né, que é um dos líderes ali da região, ele diz: olha, nós fomos infiéis, nós reconhecemos, e olha, o que você disser, nós faremos. Então, mãos à obra, coragem. Esdras tem que caminhar com esse povo tem que, para entender como se obedece à palavra de Deus, ele tem que ver Esdras obedecendo. E esse é um ponto que a gente tem que ter em mente como cristãos. Lembre-se que a palavra cristão é um pequeno Cristo. Então, imitadores de Cristo. Jesus caminhava com seus discípulos. E os seus discípulos aprenderam a ter fé no Pai com a fé que Jesus demonstrava. Serem cheios do Espírito Santo, vendo Jesus ser cheio do Espírito Santo. Eles ainda viam Jesus realizar os milagres, viam Jesus pregar, falar, ensinar, andando com eles, andando com ele. E nós somos chamados a imitá-lo. Então, querido, eu quero que você entenda isso. Lembra quando a gente falou no começo que ensinar traz ali 50% do aprendizado que você escutou, que você viu, que você anotou? Sabe o que aumenta para cerca de 80% a 85% do aprendizado? Praticar. Então, eu de fato tenho que não só pense numa atividade física. Você pode ouvir sobre como dar um passe correto no futebol, por exemplo. Um passe curto, certo? Passe curto no futebol. Você pode ouvir, mas o melhor seria você ver alguém fazendo. Você ainda pode, quem sabe, até tomar algumas notas, anotar, olha, quando você for, se você vai bater com certa força, vai bater com a chapa do pé, porque é um passe mais curto, para que ele seja mais preciso. Você tem que dosar a força, tem que estar olhando não para a bola, mas sim para o jogador, para o posicionamento do campo. Você tem que pensar aonde o jogador vai estar, não simplesmente aonde ele está, e depende da situação, porque você pode dar um passe curto para recuar a bola, pode dar um passe curto para criar uma jogada, certo? Então, tudo isso você pensa, você pode anotar tudo isso aí. Mas, para você, de fato, você pode fazer o que eu estou fazendo agora. Eu estou ensinando você a como dar um passe curto. Então, isso já me faz memorizar. Só que para eu saber, de fato, como é um passe curto, eu tenho que ir lá para a quadra, para o campo e fazer isso. Ano passado a Rebeca pediu para eu aprimorar. Eu não sou um dos melhores jogadores, na verdade eu sou bem ruinzinho. Mas jogo meu futebolzinho, né? E a Rebeca queria aprender a jogar um pouco melhor, além das aulas de educação física.
a gente foi para a quadra e nós fomos treinando passes, chutes a gol, a posicionamento em quadra e assim por diante. Para que ela entendesse da melhor forma, ela tinha que bater o pé na bola, sentir a força, correr, ver a dinâmica. Uma coisa é você treinar parado. Então a gente foi treinando parado para ela acertar a mira ali. Eu falei, tá bom, agora nós vamos ensaiar a jogada. Nós vamos correr na lateral da quadra, eu passo aqui, você passa de volta, eu passo aqui, você passa de volta, eu passo na entrada do gol, você chuta pro gol. E a gente repetiu essa jogada várias e várias e várias vezes. Ela teve um aprimoramento, começou a jogar melhor na escola e tudo mais. Só quando a gente vai para a prática, só quando a gente vai para a obediência e caminha com o outro, é que de fato a gente consegue ensinar a obedecer, como Jesus colocou. E isso é parte do discipulado. O discipulado começa com levar as pessoas a crerem em Jesus, levar as pessoas a serem batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o discipulado não termina aí. Esse é o princípio do discipulado. O discipulado se dá justamente quando a gente ensina cada um a obedecer a Cristo. E veja o resultado disso. Leia para mim agora Esdras, capítulo 10, versículos de 10 a 12. Esdras 10, 10 até o versículo 12. Pode ler para mim, por favor. Então o sacerdote Esdras levantou-se e disse: Vocês têm sido infiéis. Vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, confessem ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele. Separem-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. A comunidade toda respondeu em voz alta: Você está certo, devemos fazer o que você diz. Muito bem, depois você pode finalizar a leitura do capítulo 10 e você vai ver justamente a postura que eles tomaram. Sabe qual foi o resultado disso? Você pode até achar, nossa, mas eles vão então se separar, separar das famílias. Sabe qual foi o resultado disso? Depois desse período da restauração, Israel cometeu outros pecados, obviamente, mas nenhum deles mais foi a idolatria, a adoração a outros deuses. Esse tinha sido o principal pecado deles no Antigo Testamento. Você vê Jesus fazendo inúmeras críticas a várias posturas dos líderes de Israel, mas nenhum deles era justamente nessa questão. Olha, vocês agora estão seguindo os deuses romanos ou os deuses gregos. Não, Jesus não fez essa crítica porque, de fato, isso 400 anos depois, eles haviam realmente aprendido a lição. E é justamente esse o ponto quando a gente busca a palavra e começa a viver a palavra. A obediência à palavra vai realmente gerar um resultado. Gera mudança de comportamento, quando a gente viu, gera o arrependimento, a humildade, nos faz perceber a misericórdia, nos prepara para ensinar. Só consegue ensinar a pedir perdão aquele que já perdoou e precisou perdoar mais de uma vez. Então, como a gente de fato tem que estar atento a não apenas ter este momento nosso aqui de estudo, de aprendizado, de ensinamento, mas principalmente sair daqui e passar a obedecer aquilo que nós temos aprendido. E isso, de fato, vai nos trazer a possibilidade de ensinar a outras pessoas. De fato, vai permitir que a gente consiga realmente formar discípulos de Jesus. Terminamos aqui o livro do profeta, do sacerdote Esdras. Começaremos na semana que vem
a falar de um contemporâneo de Esdras, alguém que, inclusive, o próprio Esdras é citado no livro dele. Nós estamos falando de Neemias. Esdras tinha esta missão de restaurar o povo de Israel na obediência à palavra. Neemias tinha o processo de governar ali, atuar como um governador, reconstruir a proteção física dos muros de Jerusalém e também fazer com que este povo permanecesse obedecendo a palavra de Deus. Então, nós vamos ver tudo isso nas próximas aulas, já na semana que vem, começando a aula do livro de Neemias. Foi muito bom ter vocês conosco, agradeço aos alunos e professores que participaram conosco aqui com leituras, né? Que Deus abençoe sua vida. Você que está aí no YouTube, deixe seu comentário, seu like, sua curtida, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Deus te abençoe. Bom domingo para você que está começando a semana. Obrigado, pastor Cristiano. Muito bons os ensinamentos a respeito de Esdras. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe. Boa noite, queridos. Deus abençoe.